Fala pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro Shagcast, né, que é o nosso podcast de mangás e animes. Então a ideia aqui é fazer uma conversa mais informal, voltada pro áudio mesmo, então vocês vão ver gameplay aí de fundo, sobre diversos títulos. E a gente escolheu o Atelier of Witch Hat, né, que é um mangá até curto, então é interessante pra galera que não conhece, a gente vai dar uma noção, né, de como que tá funcionando o universo e fazer alguns comentários. E a ideia, né, desse formato é trazer convidado, né, em todos os vídeos, ou pelo menos na maioria. Eu tô aqui com o Little Zé, né? Fala aí, cara. E aí, pessoal, bem-vindos ao primeiro Shagcast. Então vamos lá, né? O que é exatamente o Atelier? É uma obra voltada, né, para o universo de magia, tanto que quando você pensa no Atelier, você pensa logo em Harry Potter, então você tem várias conexões nesse sentido mesmo na construção de um universo mágico, onde a gente acompanha a história da Coco, ela vai ser a protagonista da série, e ela se envolve com a magia justamente por um livro que ela acaba achando, e quando ela pega esse livro, ela executa uma magia proibida e congela a mãe. Então ela já tinha, né, uma certa motivação, um certo fascínio pela magia inicialmente, só que por conta dessa situação ela acaba sendo acolhida por um ateliê, né, do Kifrey. E o Zezinho fala um pouquinho aqui de como que é os ateliês, fala aí. Os ateliês são divididos no mundo, e o do Kifrey, ele é mais estranho, digamos assim. Ele é muito mais afastado dos demais, e as alunas do Kifrey geralmente são alunas que têm algum certo problema que são desenvolvidos ao longo da história. No caso, a Coco é apresentada para as personagens, que é a Agatha, Tete e Iritia, que vão ser as colegas dela, digamos assim, no estudo. Todas são apresentadas logo no primeiro volume, que inclusive tem uma boa cadência para apresentar os personagens, o mundo e mostrar as ferramentas mágicas, como que a magia influencia naquele universo, sem explicar tanta coisa ao mesmo tempo e também sem terminar o primeiro volume sem saber nada do universo. Porque tem muito. Eu acho que o mangá ele tem muito essa coisa de. Alguns volumes, principalmente no primeiro capítulo, de ter muita coisa ali, ou no rodapé, ou pega um frame inteiro, coloca uma caixa ali de texto, tentando explicar muita coisa. E é legal que vai sendo tudo aos poucos, né? Por exemplo, acho que o volume 5 ou 6 mais ou menos, ele ainda tá apresentando o universo, sabe? Você sente que você sabe o necessário. E as coisas elas vão se construindo. Isso é até inteligente da obra, porque ele pega a protagonista, né, que não sabe muito desse universo mágico, e tenta situar a história nela. Então as pessoas vão explicando pra ela de uma forma natural, e a gente, como o consumidor da obra, a gente vai pegando, né, essas nuances ali dentro. Tem, tem até diversos diálogos da protagonista que ela deixa claro que todas as magias para ela são impressionantes, porque ela não conhece nada daquele mundo. E isso acaba fluindo muito bem para a leitura, porque tu também não conhece nenhuma das magias, então tudo ali também é novo e tem aquelas explicações sem ficar algo artificial na obra. Exatamente, exatamente. Acho que nesse ponto acaba sendo um dos grandes destaques. Fora que você tem um tom muito leve na história, por conta do elenco ser crianças, e apesar desse tom existir ali, existem situações muito sérias, então é uma obra que ela consegue cadenciar muito bem, né, construir uma situação de perigo que seja interessante, tanto se o cara ele é aquela pessoa mais jovem, como se ele é uma pessoa mais velha. Então ela é uma obra que une diversas gerações, o que é complicado, porque normalmente você pega um mangá, um anime, ele tem uma demografia muito bem definida. Então, apesar do ateliê ser seinen, por exemplo, que é voltado para os adultos, ele pega, né, esses diversos públicos e junta numa coisa só. E isso é bem interessante. Ele consegue pegar e criar uma situação que para uma criança, por exemplo, lendo, vai achar divertido, vai ser uma situação legal. E uma pessoa um pouco mais velha vai ver que tem uma história por trás ali, que é uma coisa maior. E é muito difícil essa cadência. Ainda mais no mangá seinen, que as pessoas geralmente esperam algo mais violento, sanguinário. Exatamente. E também eles introduzem um grupo que é chamado do Grupo do Chapéu com Aba, né? Que vai ser justamente um grupo antagonista. E apesar da gente não saber muito desse grupo, pelo menos inicialmente, eles já se apresentam como uma ameaça interessante, porque além de tu ter um design que é diferente ali nesses personagens, isso é interessante. Acho que tu trazer uma obra que o inimigo antagonista ele acaba chamando atenção, sabe? E ele tem Eles sempre geralmente, aquele. eles geralmente ficam com aqueles mantos mais invisíveis, tu não vê tanto diretamente. É como se Exato, fosse exato. uma assombração em algum Uhum. livro ou coisa do tipo. É uma coisa que tu não enxerga muito bem.
E fora que também tem sempre com a protagonista aquela coisa dele tentar puxar ela pro lado dele, né? Mostrando aquele caminho mais fácil e ela sempre tenta negar isso. Eu acho que é interessante, sabe? Porque normalmente os melhores antagonistas ou os melhores grupos que você vê em obras de ficção sempre tem essa ideia ali de mostrar, opa, olha, isso aqui você poderia estar fazendo de uma forma mais fácil, que eu acho que é um paralelo interessante com a vida, né? Que nem sempre o que é o mais fácil, ele é o mais ético ou então o que é o certo a se fazer. Então isso é interessante de ver em um antagonista. Outro ponto interessante dos antagonistas do Atelier é que ele não define um personagem como esse personagem é o mal. É um grupo. Um grupo inteiro dos chapéus com aba, tu não tem uma representação, ao menos até agora, onde a obra tá, de quem é o chefão daquilo. E eles até apresentam uma certa hierarquia, né, nesse pessoal, que, assim, ela deve ser definida mais pra frente na história, provavelmente, mas a hierarquia do lado bom, digamos assim, da magia, ela já vai sendo muito bem definida nos volumes e tem muito background, assim, explicando o que acontecia antes, né? Porque como eu falei no início do vídeo, a gente tem essa ideia de magias proibidas. E é explicado, né, o porquê que existe essa proibição. E o que é curioso é que normalmente quando você pega uma obra de magia, sempre tem magias de cura, por exemplo, mas dentro daquele universo são magias que não podem ser usadas, né? Porque elas alteram. Médicos não podem executar magia. Isso, ó. E feiticeiros não podem saber medicina. É uma das leis que tem. Exato. Então você vê que eles tentam trazer uma coisa diferente, apesar de ser um tema bem batido. Acho que uma outra coisa que se destaca bastante é que os personagens dessa série, mesmo aqueles que estão, né, digamos que desse lado ali dos protagonistas, né, o lado dos bonzinhos, digamos assim, mesmo eles têm algumas nuances ali, dá a entender, né, que um personagem que... Eu não vou dar o spoiler aqui, mas dá a entender que ele tem alguma coisa que não é tão certa assim. Então é legal você ver esse tipo de questionamento na obra, porque você não sabe exatamente, às vezes, em quem confiar, né? É interessante esse tipo de dilema ali dentro, né? Principalmente Não só os personagens apresentam esse tom de poder estar fazendo algo errado por trás dos panos, como também todos eles não são moralmente intactos. Alguns até têm uma moral um pouco maior, mas diversos personagens que são apresentados não são aqueles personagens completamente bonzinhos. Alguns já fizeram algumas coisas erradas no passado, ou ainda são tentados para cometer alguns erros. Exatamente. Então, assim, nessa questão do universo é bem rico, né? E além disso, que às vezes não é tão comum, né? Você pega mangás, por exemplo, que ele se destaca muito no universo, mas na arte é um desastre. Mas não é bem assim, a arte de Atelier, ela é muito bem feita, sabe? Tipo, A autora da Atelier, ela é muito famosa em geral, quando se trata de arte. Tanto que ela faz capas variantes para diversos quadrinhos americanos, além de desenhar o Atelier. A arte dela, ela é muito boa porque tu tem muitos detalhes por página, mas não chega a ser aquela poluição visual como no mangá de One Punch Man ou Lost Canvas. Tu tem sempre um bom nível de detalhes, uma distribuição boa de diálogos, então toda a página vai fluir muito bem para a leitura e é aquela página que tu coloca o olho e tu entende o que está acontecendo. Tu não precisa desvendar. Exato. E assim, é legal que tem essa atenção, né, também ao próprio ritmo da ilustração e o ritmo da história. Acaba mesclando muito bem, né, e você consegue sempre conseguir ler de uma forma muito satisfatória. Você sabe que a história tá andando, você consegue entender o que tá acontecendo, que é muito importante. E mesmo naqueles cenários que são muito carregados de informação, eles conseguem fazer um jeito dos personagens se destacarem, sabe? Quando eles têm que se destacar. Geralmente, quando um mangá ele aposta muito na apresentação visual, uma coisa que acaba se perdendo é o desenvolvimento por volume. Às vezes tu termina um volume e te dá aquele sentimento de que tu não leu nada, que não avançou em muito na história, foi um capítulo ou outro. O Atelier ele mescla muito bem os acontecimentos por volume com a arte. A arte ela é muito bem posicionada, sempre vai ter muitos momentos com diálogos e afins, então sempre vai avançar por volume a história. Exato. Fora o design também dos personagens, né? A gente falou dos vilões também. E os protagonistas da série, no geral, o mundo inteiro tem um design, assim, interessante. Né? Uma coisa bem voltada pra ideia do ateliê, sabe? De pegar aqueles ornamentos ali E não ter aqueles personagens extremamente parecidos, sabe? Todos eles têm um destaque, um cabelo diferente, um rosto bem diferente. Ou até mesmo a cor, que destoa muito.
A Agathe, por exemplo, a cor do cabelo dela não é um preto misturado com cinza como a gente vê na maioria dos mangás. É um preto muito neutro, um preto muito absoluto no cabelo dela. É muito destacado a personagem. Uhum, então você vê que tem um trabalho muito bem feito assim, nessa questão do tom do preto, né? Porque o tom do preto, ele consegue dar certos detalhes que, tipo assim, normalmente uma cor colorida não daria, né? Então é legal você ver esse uso, porque vai ter uma gradação de preto, mesmo que não seja essa coisa como o cabelo da Agathe mais neutra, também ele trabalha muito com gradação. Então dá pra ver que a autora desse mangá, ela entende muito bem nessa hora de ilustrar e tudo mais. E fora que também, assim, falando especificamente da magia, eu acredito que tem um bom desenvolvimento, porque como a gente tá falando de estudantes, elas vão ainda aprendendo a executar aquilo, e cada uma vai tendo uma visão diferente em cima da magia. Uma, por exemplo, fica com medo de usar a magia dos outros e perder as características próprias da magia, né? Já que é uma coisa um pouco mais desenhada. Então ele tenta criar uma lógica muito grande para essas magias. Diversos personagens ali têm suas ideias de magia. Por exemplo, a protagonista, ela acha todas incríveis. A Agathe, ela não, tem que seguir mais à risca as magias. A Tétia, ela quer fazer magias diferentes, magias que ela acha legal, sabe? Cada uma tem o seu formato de magia. Exato, exato. Então elas acabam funcionando de uma forma bem semelhante com a alquimia mesmo, né? Então tem Sim, a esse magia, paralelo. nesse caso, ela é desenhada. Não é uma magia que tu lança, uma magia de feitiço normal. É bem único. É bem como a alquimia de Fullmetal Alchemist. Tu desenha um círculo e conforme esse círculo, a magia é executada. Só que, claro, tem algumas regras. Por exemplo, tu não pode desenhar os círculos no próprio corpo. No caso, Fullmetal, diversos personagens faziam. Isso. Então, assim, é uma obra que eu recomendo, né? Eu e o Zeke, nós gostamos bastante dela quando chegou aqui no Brasil, bem do nada, assim, e é muito bem avaliada, inclusive. Se você pega uma Anime List, ela tem 8.38 ali de score, o que Tá saindo em... O mangá até tá saindo em diversos países. Se tu for ver a publicação francesa dele, sempre vem com algum brinde, alguma coisinha ali, porque é um mangá que tá fazendo um bom sucesso. Exato. Uhum. E eu acho até que pode ser que ganhe o anime, né? Como a gente tava comentando antes de começar a gravar o podcast pra vocês, né? E seria até interessante de ver nessa visão e tudo. Poderia até ser um anime de temporada, se fosse o caso ali. Uns 12 episódios, porque não tem tanto conteúdo ainda pra ser adaptado, né? Tá com 7 volumes no Japão. Aqui no Brasil tá bem perto, tá com 6 volumes. O 7º acabou de sair no Japão, inclusive. Então não tem tanto conteúdo assim. Eu acho que já dá pra anunciar um anime por agora. Isso. Mas vamos ver, né? Basicamente é o que nós temos pra falar aqui, sem spoilers pra vocês. Então, vocês podem deixar o feedback aí sobre o formato do podcast, o que vocês acham que pode melhorar e tudo. E quem sabe mais pra frente a gente faz um outro vídeo aí de ateliê, já com spoilers aí, quando mais gente conhecer, né? Enfim, fica a ideia aí, né? E Zé, se quiser acrescentar alguma coisa. Não, só isso mesmo. Então é isso, gente. Obrigado aí. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo, pessoal. Falou!